Então vamos lá. Qualquer coisa, se der algum problema aí, você avisa aí, Rafael. Você vai ficar com a responsa aí. Também Beleza, tranquilo. hoje é daquele dia, né? Se entrar alguém atrasado, não tem o que fazer, né? Só se daqui a pouco eu olhar lá, né? Mas não tem como eu ver aqui. Bom, então, o assunto aí que a gente vai comentar hoje é um daqueles assuntos bem interessante, né? Principalmente do ponto de vista aqui do hospital. E dessa vez já não vai entrar tanto no detalhe do artigo, né? Depois, quem quiser que leia, para se aprofundar bem, é um daqueles grandes estudos, né? É um banco de dados lá imenso, né? A gente até vai ver mais para frente ali o tamanho do banco de dados. Então, é daquele tipo de trabalho que tem uma parte estatística bem aprofundada, tem alguns conceitos, né, que talvez não estejam todos familiarizados, e também não é bem o interesse nesse primeiro momento aqui, né, de a gente estar discutindo esse assunto, mas basicamente o que a gente vai discutir é basicamente os achados, né, desse estudo. Então, estudo que saiu lá na JAMA, né, de agora, acho que umas 2 semanas atrás, hein, e esse eu acho que esse foi do... Não, esse acho que tinha de graça, não tinha que pedir lá pro autor. Mas o que é o título aí do artigo, né? Então, eles fizeram uma associação, né, do nível de atividade física, né, um nível de atividade física mensurado com o acelerômetro, com o risco de hospitalização por diferentes condições clínicas, né, em adultos lá do Reino Unido. Então, especificamente, são 25 razões comuns de hospitalização. A gente vai estar entendendo melhor, né, isso. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhada aqui nesses pontos-chave aqui, né, nas revistas do Grupo JAMA, lá tem esses key points aqui, que eles vão dar basicamente uma noção, né, do que é o assunto do artigo e vão direcionar para a gente, né, como o nosso interesse aqui é mais estar discutindo os resultados mesmo. Então, qual que é a pergunta, né, do artigo? É basicamente verificar se a atividade física está associada com o risco de hospitalização por diferentes condições de saúde. Então, eles utilizaram lá os dados do Biobank, do Reino Unido, né, e observaram que os indivíduos com maior nível de atividade física, né, principalmente com maior nível de atividade física moderada, de moderada a vigorosa, né, tiveram associação com menor risco de hospitalização para 9 dessas 25 condições comuns de hospitalização. Né. Daí, algumas delas a gente vai comentar mais para frente lá, quando chegar a hora, né. Então, basicamente, o significado clínico, né, desse artigo seria de que você substituir, né, você aumentar em 20 minutos no seu dia a dia, né, de atividade física, se acrescentar 20 minutos de atividade física, seja ela moderada, vigorosa, pode ser uma intervenção interessante do ponto de vista de redução de risco de condições hospitalares. A gente vai ver também que nem tudo é alegria, tem também o lado negativo, né, da atividade física exacerbada. A gente vai ver também algumas relações, né. Então, de uma maneira geral, né, essa frase aqui é bem característica daquilo que a gente muitas vezes tem costume de falar, né, que seria o quê? Que seria que o exercício físico, a atividade física tem bastante relação com doenças cardiovasculares, com grandes doenças, né, com diversos tipos de câncer, diversos tipos de doenças respiratórias, como, por exemplo, a DPOC, diversos tipos de doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, fibromialgia, enfim. A gente costuma usar também aquele artigo lá da Pedersen, né, que já tem um tempinho lá, que fala de exercício físico para 26, se não me engano, condições clínicas. Então, geralmente, a gente costuma falar que o exercício físico está associado a uma diminuição de risco hospitalar, diminuição de desenvolvimento dessas grandes doenças, né, dessas doenças mais impactantes, hipertensão, diabetes,
dessas doenças ou dessas condições que vão necessitar de um medicamento de uso contínuo, que vão necessitar, de repente, de uma hospitalização. No entanto, existem diversas outras condições, né? E a gente que está aqui no hospital, a gente vê isso de uma forma bastante comum, né? Que a boa parte dos indivíduos que internam aqui, né, principalmente na clínica médica, que seria aquela clínica não específica, né? Tem a clínica neuro, que vai atender, obviamente, os casos de neuro, ortopédica, que vai atender basicamente trauma, né? Outros tipos de cirurgia eletiva. E tem a clínica médica, e na clínica médica a gente vai ver que raramente vem casos, até pela questão de especificidade, né? Não é um hospital específico em doenças cardíacas, então raramente vem uma insuficiência cardíaca, o DPOC exacerbado vem com uma frequência não tão elevada, né? Sempre está tendo dois, mas não passa disso, né? Então tem essas outras condições que levam os indivíduos a ficarem hospitalizados, né? Como, por exemplo, problemas na vesícula, por exemplo, hérnia, e diversas outras condições que a gente vai observar aqui no hospital e também um pouco ali no estudo. Então, são algumas condições que talvez o indivíduo não vá fazer o uso contínuo de um medicamento para o resto da vida. Mas, no entanto, esse indivíduo vai necessitar ficar hospitalizado por um momento, né? E, e parte desse emaranhado de coisas que estão relacionadas, né, ao indivíduo desenvolver situação X ou Y, pode estar associada também com a realização de exercício físico, de atividade física, que é basicamente o que esse estudo vai observar. Então, ele não pega aquelas grandes causas que a gente já está acostumado e que já está bem aceito na literatura. Mas a gente, nesse estudo, ele vai falar principalmente daquelas causas menores, do ponto de vista de não ser, de repente, uma condição crônica, mas que também levam o indivíduo a ficar hospitalizado, tá? Então, é sobre essas condições clínicas que é o objetivo desse estudo, né? Então, você vê, eles pegaram lá os dados lá do Biobank, do Reino Unido, que é mais de 10, quase 10 milhões, né, de pessoas que foram convidadas para participar, então não é, evidentemente, um artigo que foi pensado, né, para realização desse estudo especificamente, né, mas é um grande banco de dados guarda-chuva, né, que cada profissão, cada profissional lá, cada pesquisador vai estar investigando partes, né, desse grande banco de dados. Então, nesse caso aqui, o objetivo deles foi o quê? Foi verificar, né, se tinha alguma relação do nível de atividade física mensurado por um acelerômetro com o risco de hospitalização por diversas condições clínicas, avaliar se, ao substituir 20 minutos de sedentarismo por 20 minutos de atividade física leve ou atividade física de moderada, vigorosa, se poderia proporcionar algum benefício ou não, né? E avaliar a proporção de hospitalização que pode ser evitada, pode ser prevenida com o aumento da atividade física. Então, dada toda essa introdução aqui, deixa eu ver se não me pediu para entrar aqui. Beleza. Dada toda essa introdução, a gente já pode passar diretamente lá para os resultados, né, que é o que interessa para a gente. Aqui só falando, né, foi por meio de questionários, né, algumas avaliações, né, principalmente do ponto de vista de definir, né, se o indivíduo algumas características clínicas, e daí para definir se o indivíduo ficou hospitalizado ou não, eles têm um registro também, e daí, evidentemente, né, o acelerômetro eles forneciam para a pessoa ficar uma semana com o acelerômetro. Vamos lá, depois vocês dão uma olhada lá. Vamos baixando aqui para nós chegar nos resultados. Então, aqui a gente vai ver, eles separaram por diferentes
grupos, né, de condições. Então, vamos ter condições circulatórias, respiratórias, digestivas, articulares, do aparelho genito-urinário e outras condições gerais, né? Então, tem, do ponto de vista circulatório, tromboembolismo venoso, o ataque cardíaco, né? O AVC, o fibrilação atrial, né? Ou flutter atrial também, é bastante semelhante, embora sejam diferentes. Hemorroida, do ponto de vista respiratório, a pneumonia, do ponto de vista digestivo, né? A doença na vesícula, refluxo, doença diverticular, gastrite, pólipo, colite, hérnia inguinal, artrose, infecção do trato urinário, pedra no rim, enlargamento da próstata, prolapso genital feminino, diabetes, anemia por deficiência de ferro, celulite, câncer de pele não melanoma, catarata, neoplasmo benigno do útero e síndrome do túnel do carpo. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Então, quanto mais para a esquerda, tá menor o risco, né? Diminui o risco de hospitalização, né? Quanto mais à direita, maior o risco de hospitalização. Então, aqui é a partir de um desvio padrão, né? Do valor que eles encontraram pro acelerômetro. Então, quer dizer, os indivíduos que têm um valor maior de nível de atividade física, eles vão ter um risco de tromboembolismo venoso menor do que 1, né? Então, aqui tem um P estatisticamente significante. Então, aqui é um risco 18% menor do que aquela pessoa que não é menos apta fisicamente, né? Com menor nível de atividade física. O mesmo para o AVC, né? Para a doença cardíaca, dá o nosso conhecido P menor que 0,05, mas nesse estudo, eles utilizaram o P como menor do que 0,03. Então, para esse estudo especificamente, né, a doença cardíaca isquêmica, né, doença coronariana, não teve diferença significativa, embora ficou bem próximo, né? Já para a fibrilação atrial e para a hemorroida, parece que não tem relação nenhuma do nível de atividade física, né? Então, no primeiro momento, condições circulatórias, parece que o resultado, né, para essas condições maiores, né, para essas condições principais, digamos assim, acaba tendo um benefício interessante do nível de atividade física maior. Do ponto de vista de doença respiratória, pneumonia, né, teve 17% a menos de risco, né, um P também significante. Do ponto de vista digestivo, a doença de vesícula dá 26%. Isso aqui para a gente que está aqui no hospital, a gente vai ver muito, né? Muitos casos de questão de vesícula, né? A gente sabe que está bastante associado com a alimentação também, né? Inclusive, depois eles precisam, né, manter uma alimentação determinada, mas você vê que o indivíduo mais ativo fisicamente, ele tem um risco muito menor quando comparado ao indivíduo menos ativo, né? Então, quanto mais ativo o indivíduo vai se tornando, ou melhor, menos as chances dele ficar hospitalizado por uma questão que é tão comum, né? Para a doença de refluxo gastroesofágico, também teve um P significante, mas um 8% apenas, bem mais marginal, né? A doença diverticular também teve um P significante, mas também um risco de 6%. É aquilo. Não parece tanto, né? Mas a nível populacional, né, isso acaba tendo uma importância bastante grande, né? Então, mas já para o nível aqui que já está aqui na atenção terciária, né? Então a gente não vai ver tanta diferença, né, entre os indivíduos
mais ativos e menos ativos. Já se a gente for investigar essa condição na doença de vesícula, talvez a gente observe isso, né? E a gente atendeu aí ao longo de todos esses anos tantos e tantos pacientes, né, com essa questão, com esse problema de vesícula, e a gente não tem como dar uma noção, né? A gente não tem nenhum palpite. Ninguém provavelmente nem imaginava, né, que talvez a proporção seja tão menor, né, do indivíduo mais ativo quando comparado com o indivíduo menos ativo. Continuando ali, na gastrite já não tem diferença estatística, nos pólipos lá tem diferença estatística, mas também bastante próximo, né, 4% a menos de risco. Na colite não tem diferença estatística, e daí na hérnia inguinal, né, esse talvez seja um dado que faça sentido para vocês, ou não, enfim. Mas na hérnia inguinal, quanto mais ativo o indivíduo apresentou, maior o risco, né? Então a gente sabe que algumas condições, né, quando a gente fala principalmente de nível de atividade física, e depois quando você for ler lá na discussão, você vai observar, né, que fala muito sobre atividade, esses indivíduos que apresentaram hérnia inguinal tiveram muita atividade ocupacional, né, não é tanto lazer, né? Então, de repente, esses indivíduos são aquele pedreiro, é aquele indivíduo que faz um trabalho de força mais contínuo, é um indivíduo que tem um alto nível de atividade física, mas, de repente, a atividade que ele performa, né, durante o seu dia acaba aumentando o risco dele desenvolver esse problema, assim como a artrose, né, a osteoartrite. Também, né, foi observado que o indivíduo que tem um maior nível de atividade física tem também um maior risco de ficar hospitalizado por essa condição, né? Então, repito, né, são duas condições que podem estar associadas mais a atividades laborais, mais atividades que o indivíduo realiza no seu dia a dia, né, do que propriamente dito como uma atividade física de lazer. Não é que o indivíduo está fazendo muita caminhada e ele está ficando com hérnia. Não é que o indivíduo está fazendo muita caminhada na rua ou está indo na academia 3 vezes por semana que está desenvolvendo artrose no joelho. Pode estar muito relacionado com essa questão de atividade física durante o trabalho. Já em relação à infecção no trato urinário, né, que é bastante comum também, né, e é um dos, como a gente falou, né, anteriormente, em algumas reuniões atrás, acaba sendo um desfecho, acaba sendo uma intercorrência, né, que acaba acontecendo em muitos dos casos aqui no hospital, né, o indivíduo hospitaliza por uma determinada razão e acaba desenvolvendo infecção no trato urinário, né, mas de uma maneira geral, o indivíduo que faz a admissão hospitalar por infecção no trato urinário, o indivíduo mais ativo, tem 24% a menos de risco, né, de ficar hospitalizado quando comparado com os indivíduos menos ativos. Em relação à pedra no rim, parece, né, que vai ter diferença, mas não tem essa diferença estatística, né, embora o valor ali tenha um 11% a menos de risco, mas não é estatisticamente significante esse valor. Nem em relação à próstata e a prolapso genital feminino também não. Em relação a diabetes, já é um dado mais conhecido também, né? Acabou sendo observado também, né, um menor risco para os indivíduos mais ativos, assim como a anemia por deficiência de ferro, que também, de certa forma, parece ser um dado bastante óbvio, né, mas às vezes acaba, sei lá, né, a pessoa nem se liga nesse fato, né, mas o indivíduo que performa atividade física regular, né, tende a ter menor probabilidade de ficar hospitalizado por anemia por deficiência de ferro. E nas demais condições não tem diferença, a última que vai ter diferença é na síndrome do túnel do carpo, novamente, com maior risco para os indivíduos mais ativos, né? Então, também, né, entra naquela questão da artrose, né, da osteoartrite e da hérnia inguinal, né? Então, basicamente seriam 3, entre aspas, desfavoráveis, né? Que o nível de atividade física elevado pudesse ser prejudicial, entre aspas, e seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, né? Onde o exercício físico tem um valor, onde o nível de atividade física maior, né, acaba tendo um valor a fim de diminuir o risco de hospitalização, né? Alguns bem marginais, né? Outros com um valor um pouco mais, né? Aqueles 9 lá que se destacam mais, né? Que a gente falou no início. E aí, acho que vai ficar melhor diminuído. Também fizeram essa avaliação, né, do o que aconteceria se diminuir, ou melhor, se diminuir não, se substituir 20 minutos de atividade física, ou melhor, 20 minutos de tempo de sedentarismo por 20 minutos de atividade física ou leve ou de moderada vigorosa, né, o quanto que isso poderia influenciar, né, na diminuição do risco ou no aumento do risco de hospitalização, né? E basicamente, né, o que a gente pode observar, né, que você aumentar aqui, você substituir o tempo de sedentarismo por uma atividade física leve, tá, tem ali alguns benefícios ali, mas é tudo muito perto do 1 aqui, ó. Tudo vai mudar bem pouca coisa. Agora você substituir esses 20 minutos de tempo de sedentarismo por 20 minutos de atividade física de moderada vigorosa, acaba tendo um benefício interessante, né? Então, você vai estar diminuindo ainda mais, né, o risco de ter admissão hospitalar, né, por diversas condições, né? Como, por exemplo, o tromboembolismo venoso, o AVC, a doença coronariana, a pneumonia, a doença de vesícula, o refluxo gastroesofágico, a diverticulite, a gastrite, os pólipos, infecção do trato urinário, diabetes, anemia por deficiência de ferro e também a catarata. Então, você vê que já tem algumas que se destacam, né? Principalmente de diabetes, infecção do trato urinário, doença de vesícula, pneumonia também, de certa forma, né? Então, basicamente, né, esse estudo aqui, ele vem dar esse alerta, né, para a gente, né, dessas condições, né, relacionadas ao exercício físico, né, sendo um estudo observacional, né, sendo um estudo que a gente deve levar em consideração que algumas condições podem ser barreira para a atividade física, né? Por exemplo, o indivíduo está desenvolvendo a hérnia, ele tende a fazer menos atividade física, né? Enquanto que o indivíduo está com a glicemia mais elevada, rotineiramente, então ele tende a fazer mais exercício, atividade física, né? Então tem essas questões envolvidas, né? É um estudo observacional. O acelerômetro, ele não capta plenamente bem as atividades, por exemplo, numa esteira, numa bicicleta ergométrica. Então, algumas atividades, o acelerômetro também não tem uma precisão tão boa. Uma única semana para fazer a avaliação, né? Pode não significar muita coisa quando comparado a um acompanhamento de longo prazo, igual eles fizeram aqui, né? Então, eles acompanharam lá por anos com dados de uma semana, né? Então, será que essa uma semana representou realmente como o indivíduo tem o comportamento de nível de atividade física desses indivíduos ao longo dos períodos posteriores, né? Então, evidentemente, essas limitações, né? Mas é um estudo bastante grande e bastante interessante, principalmente porque ele vai falar dessas condições que a gente talvez não esteja tão acostumado a ressaltar, né, da questão da atividade física, do exercício físico. A gente está acostumado a falar de outras, né? Mas se a gente pensar em uma questão mais de políticas públicas, mais governamental, né? A gente vai ver um impacto ainda maior, né, do nível de atividade física, né? Então, quer dizer, não é que o cara não vai ter o DPOC, o cara não vai ter o DPOC e tem o menor risco também de ser hospitalizado por infecção do trato urinário. Não é que o indivíduo não vai infartar,
Ele tem um menor risco de infartar, mas ele também tem um menor risco de ter uma doença de vesícula, problema de vesícula, né? Então, são diversas as condições, né, que a gente acaba acrescentando na hora da gente fazer, né, a propaganda relacionada a nível da atividade física, a realização regular de exercício físico, né? Então, seriam mais algumas condições que a gente pode falar, ó, o exercício físico, atividade física, está relacionado com um menor risco de hospitalização por essas condições também, né? Então, acaba aumentando o nosso leque aí na hora que a gente for fazer a propaganda. Tem bastante dados suplementares que, de repente, na hora da discussão, a gente abre ali e vê alguma coisinha. Deixa eu encerrar aqui.